Você está vendo imagens ao vivo do Sismepar. Um polo de saúde que atende não só o londrinense, mas gente de toda a nossa região. Só que o atendimento lá está suspenso. Pelo menos até o próximo dia 21 de dezembro. Por quê, Juliano? Um funcionário de 56 anos, ele morreu vítima da Covid-19. E aí, gente, outros 12 funcionários testaram positivo. Imagina só o desespero. A direção do Sismepar hoje emitiu nota oficial falando a respeito desse fechamento. Para aí, são trazidos diariamente centenas de pacientes de cidades da região, além das pessoas aqui de Londrina. A Laís Cardoso está ao vivo no local, portas fechadas, Laís. Foi uma precaução tomada pela direção depois da morte desse servidor e, obviamente, né, do risco enorme para quem vai até aí ser atendido, para todos os demais. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Exatamente isso. Até porque, para quem não conhece como funciona o serviço aqui do Sismepar, as pessoas que buscam as UBSs e recebem atendimento, quando elas precisam de um especialista, um ortopedista, alguém para fazer esse atendimento, eles precisam procurar o Sismepar. Então, ele recebe uma guia e vem para o Sismepar. Mas o que acontece? Depois que funcionários testaram positivo, a decisão foi desse fechamento. A princípio, o fechamento é até dia 21, segunda-feira. Mas hoje o secretário de Saúde explicou que outros funcionários, na verdade todos os funcionários do Sismepar foram testados. Então vai depender, Juliano, dos resultados que vão saindo aí ao longo das semanas. E como você disse, um dos funcionários de 56 anos, ele estava internado desde o dia 30/11, ele estava no Hospital do Coração, teve uma piora aí no estado de saúde e, infelizmente, acabou falecendo e isso acabou agravando a situação. Agora nós estamos na hora do almoço, então já dá uma acalmada por aqui. Mas eu estava conversando com o pessoal que trabalha e passa as informações. Muitas pessoas estão vindo até o Sismepar, ainda assim buscando atendimento. E, inclusive, nós vimos um ônibus de Sertanópolis que estava trazendo pessoas para esse atendimento, que teve que ir embora porque essas pessoas não receberiam, porque elas não estavam sabendo, né, do que está acontecendo. Então, a gente vai reforçar aqui para quem está acompanhando o programa, porque esse é um serviço muito importante, não só para Londrina, mas para toda a região. Então, é importante dizer, o Sismepar está fechado a princípio até o dia 21, mas isso pode se estender caso hajam mais confirmações da doença. A gente sabe da importância desse serviço para quem está em casa, quem está acompanhando o programa. Agora há pouquinho acabou de chegar uma senhora aqui que recebeu a orientação também, que não vai receber esse atendimento. Então é isso, Juliana. A gente sabe que é um serviço importante, mas o município tomou exatamente essa decisão depois que 13 casos foram confirmados e agora essa morte, infelizmente. É isso, o Sismepar é ligado também ao governo do estado e, obviamente, a Secretaria de Estado da Saúde. Depois da confirmação dessa morte, Laís, estou vendo que só um segurança está trabalhando aí agora e com certeza os ônibus, Laís, que você viu chegando aí de Sertanópolis, as vans de outras cidades, saíram muito cedo. Hoje pela manhã, a morte desse funcionário do Sismepar aconteceu durante a madrugada e hoje cedo a nota oficial foi emitida e foi encaminhada às cidades da nossa região. Provavelmente os ônibus que chegaram aí saíram antes do início do expediente nas prefeituras e até por conta disso os pacientes foram trazidos para o Sismepar. Então isso não vai acontecer mais ao longo desta semana. Atenção você que é de Londrina, que ia por conta própria para lá. Não adianta, não vai ter atendimento, você vai ter que buscar aí na unidade de saúde do seu bairro uma remarcação desta consulta, deste atendimento especializado, que só deve acontecer após o dia 21. Um prazo que a Laís Cardoso frisou é inicial por enquanto, porque é necessário que saia o resultado de todos os outros funcionários lá do Sismepar que também fizeram o teste para a Covid-19. São 11h56 desta terça-feira, dia 15 de dezembro. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E ainda com relação ao surto de Covid, numa casa de passagem ali pertinho da Leste-Oeste. Aliás, essa casa de passagem na Zona Oeste da cidade. Zona Oeste. A prefeitura está evitando divulgar o endereço dessa casa de passagem.
até para não causar um tumulto ainda maior, mas seria um espaço onde moradores de rua passam, tá? E aí, lá, pelo menos 14 pessoas teriam sido infectadas com a Covid-19. Vem comigo aqui, deixa eu conversar com a Laís novamente, até porque a Laís preparou uma reportagem a respeito disso. Laís, a gente sabe que quem está nas ruas, a gente sabe que o morador de rua está exposto a tudo quanto é tipo de doença, né? E, infelizmente, alguns desses moradores, alguns funcionários dessa casa de passagem também foram contaminados. O local lá também está fechado agora. Exatamente, Juliana. Inclusive, eu conversei sobre esse assunto hoje pela manhã com o secretário municipal de saúde. Ele explicou que um morador de rua procurou uma unidade de saúde apresentando sintomas da doença. Ele fez ali o exame e foi confirmado que ele estava com coronavírus. E como ele estava dentro dessa casa de passagem, só para as pessoas entenderem, as pessoas que vivem nas ruas de Londrina podem ir até essa casa, tomar banho, se alimentar e depois elas saem. Então ele disse, relatou aí aos funcionários dessa unidade de saúde que ele estava justamente nessa casa de passagem. Assim que o município recebeu esse alerta, eles decidiram fazer uma testagem em massa. 10 pessoas que também estavam na casa de passagem e 4 funcionários testaram positivo. Eles estão assintomáticos e mesmo assim a prefeitura decidiu fazer o seguinte: deixar essas pessoas que já estavam na casa de passagem em isolamento ali dentro mesmo, não trazer novas pessoas, e os funcionários agora também estão afastados até que haja o resultado disso, que as pessoas fiquem de quarentena e não haja mais essa transição, que as pessoas não tenham contato para não aumentar esse número de casos. Inclusive, agora a gente vai acompanhar uma reportagem aí completa sobre esse assunto. Após um morador de rua procurar uma unidade de saúde com sintomas da doença e testar positivo, o município decidiu fazer uma testagem em massa dentro da instituição. E o resultado foi que mais 10 internos e 4 funcionários testaram positivo para a Covid-19. Isso começou com um paciente que estava abrigado nessa casa de passagem, que teve sintomas respiratórios, isso no início de dezembro, dia 3, e buscou atendimento na UPA. Ele foi atendido, tinha indicação de coleta de exame e o exame veio positivo. E, consequentemente, de acordo com os nossos protocolos, até mesmo pela vulnerabilidade das pessoas que lá ficam abrigadas, fizemos um rastreamento em todos os funcionários, todos os colaboradores e também nos moradores dessa casa de passagem. E nesse rastreamento identificamos 4 colaboradores que testaram positivo, prontamente foram afastados, e mais 10 moradores. O secretário de Saúde, Felipe Machado, explicou ainda que o homem que teve a primeira confirmação apresentou sintomas leves. Todos os outros estão assintomáticos. Para evitar que ocorram outros casos da doença, o município adotou novas medidas de segurança no local. Estamos aí já há 10 dias sem nenhum novo caso nessa instituição, o que indica que, em primeiro momento, a gente já passou essa fase de surto. Entretanto, todos os cuidados devem ser mantidos. Outro surto de coronavírus preocupa o município. No Sismepar, foram confirmados 13 casos entre funcionários. Um deles morreu nesta terça-feira. Segundo Felipe Machado, todos os servidores foram testados e aguardam os resultados. A princípio, os atendimentos estão suspensos até a próxima segunda-feira. Quem procurou pelo local encontrou esse cartaz e ouviu o recado dos seguranças. Está fechado por causa do Covid. Isso, vai voltar só dia 21. Se não der nada errado. Aí no dia 21 está de volta. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 é de 73% aqui em Londrina. Apesar disso, o município descarta as medidas mais rígidas para os próximos dias. Londrina não é uma ilha, então se não houver por parte da população a colaboração, o entendimento que ainda é necessário manter as medidas de segurança, que a pandemia não acabou, que o vírus está circulando, em especial agora com a chegada de fim de ano, que a gente possa evitar aglomerações, evitar a festa, reduzir ao máximo as comemorações de Natal, infelizmente nós temos aí o risco dos casos aumentarem na proporção que aumentaram nessas outras cidades.
O secretário de Saúde ainda aproveita para fazer um alerta para os londrinenses. As festas de fim de ano serão determinantes para o cenário que teremos da pandemia nos próximos meses. A orientação é uma só: evitar aglomerações. Que se reúna dentro do seu núcleo familiar, dentro daquelas pessoas que já são conviventes, que você está vivendo no dia a dia. Evite ampliar muito isso, evite fazer aglomerações, confraternizações de empresas, festas, churrascos. Infelizmente, nós temos observado, através dos nossos núcleos de fiscalização, da Guarda Municipal, Secretaria de Fazenda, algumas festas com 500 pessoas. Isso tem um potencial de mudar completamente o nosso cenário epidemiológico e fazer com que a gente perca tudo aquilo que a gente construiu